2.300 dias ou 1.150 dias. Alguns entendem que a expressão 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14, se refere a 2.300 sacrifícios realizados num período de 1.150 dias. Mas como veremos no estudo de hoje, essa compreensão é totalmente equivocada, não tem a menor base bíblica e se baseia em mera suposição. Mas antes de começar o estudo, vamos ler o texto em questão. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. A sequência, tarde e manhã, ela não aparece na Bíblia se referindo a sacrifícios. Não aparece nenhuma vez, mas aparece se referindo a dias, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23, versículo 31 e Daniel capítulo 8, versículo 14 também. Então essa sequência, tarde e manhã, ela não aparece na Bíblia como se referindo aos sacrifícios, mas os sacrifícios aparecem na Bíblia em uma ordem inversa, conforme nós vemos em Êxodo 29, versículo 39, Levítico 6, versículo 20, Números 28, versículo 4, 2 Crônicas 2, versículo 4, 2 Crônicas 31, versículo 3 e Esdras, capítulo 3, versículo 3, entre outros textos. Então nós vemos na Bíblia que há uma diferença. Quando a Bíblia ela quer se referir a dias, ela usa a expressão tarde e manhã, conforme vemos em Gênesis capítulo 1. Quando os autores bíblicos querem se referir a sacrifícios, eles não se referem usando a expressão tarde e manhã, mas a ordem inversa, manhã e tarde. Se o anjo ele quisesse fazer referência a 1.150 dias, nos quais seriam realizados 2.300 sacrifícios, o anjo não usaria a expressão até 2.300 tardes e manhãs, mas ele usaria a expressão até 1.150 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então veja que essa compreensão, as 2.300 tardes e manhãs se referem a 1.150 dias, ela se baseia em mera suposição, em mera conjectura, mas não tem o apoio das escrituras sagradas. O próprio anjo ele explicou essa visão da tarde e da manhã dizendo: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então observe que o anjo ele falou de dias e não de sacrifícios. Daniel capítulo 8, versículo 26. Então o texto ele deve ser interpretado à luz do seu contexto e não à luz de suposições, de deduções, dilações ou conjectura. Se o anjo tivesse em mente 2.300 sacrifícios, ele não usaria a expressão tarde e manhã, mas manhã e tarde. Há duas possíveis interpretações para as 2.300 tardes e manhãs. Uma como sendo 2.300 dias literais e outra como sendo 2.300 dias proféticos, nas quais cada dia equivale a um ano. E ambas descartam Antíoco Epifânio dessa profecia. Mas para tirarmos algumas dúvidas, vamos ver pelo menos dois textos bíblicos para que fique claro essa sequência de tarde e manhã ou manhã e tarde. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, tanto aqui no versículo 5, como eu li aqui para vocês, como no 8, no 13, no 19, no 23 e no 31, que a expressão tarde e manhã não se refere a sacrifícios, mas se refere a dias. Agora, quando se fala de sacrifícios, a Bíblia usa uma ordem inversa, como lemos em Êxodo 29, versículo 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então, quando a Bíblia fala de sacrifícios, ela usa uma ordem inversa. E quando ela fala dias, ela usa a sequência tarde e manhã.